Boa tarde a todos, o meu nome é Rita Almeida e desde já agradeço a vossa presença. Gostaria de começar por vos informar que todas as semanas continuarão a ser lançados novos webinars com diferentes temáticas que terão lugar às terças, quintas e sextas-feiras. Os horários serão disponíveis na nossa página de Facebook, assim como os temas que serão abordados no futuro, para que possam consultar e inscreverem-se. Esta plataforma é constituída por um chat que está à vossa disposição para troca de ideias, caso pretendam. Para a colocação de algumas perguntas ou dúvidas que me queiram colocar a mim diretamente, peço, por favor, que utilizem então a secção abaixo. No momento, focarei a minha atenção no presente webinar, deixando então para o fim algum tempo para responder a perguntas diretas de resposta curta. Vamos então dar seguimento ao presente webinar de temática perturbação obsessivo-compulsiva, como lidar com a manifestação dos sintomas neste momento de crise. Inicio com uma breve apresentação sobre o meu percurso profissional. Sou psicóloga clínica da saúde, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, licenciada em Psicologia Clínica e da Saúde e mestre em Neuropsicologia Clínica pela mesma instituição. Ao longo dos anos fui realizando vários cursos, workshops e formações na tentativa de me manter atualizada e de forma a aprimorar também os meus conhecimentos na área. De momento, encontro-me a realizar funções como psicóloga clínica na Neuroimprove Clinic, na qual contacto com crianças, adolescentes e adultos, e em paralelo como neuropsicóloga clínica no Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto. Aqui contacto também com jovens, mas da terceira idade. Assim sendo, e feitas as apresentações, vamos falar sobre aquilo que nos trouxe aqui hoje. Ao longo deste webinar serão abordados os seguintes tópicos. Em que consiste a perturbação obsessivo-compulsiva? Quais os sinais e sintomas mais característicos desta perturbação? Qual o impacto deste momento significativo de vida que estamos a passar? Quais as implicações da crise neste quadro sintomatológico? E, por último, mas não menos importante, uma vez que devemos todos ficar em casa, caso possível, para a nossa proteção e a proteção dos outros, então o que pode ser feito em casa para evitar ou ultrapassar algumas dificuldades que possam estar a ser sentidas no momento. Vamos então começar por falar sobre pessoas com POC, perturbação obsessiva-compulsiva. A Organização Mundial de Saúde identificou a perturbação obsessiva-compulsiva como a quarta perturbação psiquiátrica mais comum, encontrando-se entre as 10 maiores causas de incapacidade e tendo um impacto negativo na qualidade de vida destas pessoas, destes indivíduos. A perturbação é caracterizada por alterações no modo de pensar e no modo emocional, resultantes de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Como o próprio nome indica, caracteriza-se por dois fenómenos. Primeiramente, as obsessões, que se traduzem em pensamentos, impulsos e imagens que invadem a consciência de forma persistente e repetitiva. E em segundo, pelas compulsões, comportamentos motores ou atos mentais, também eles repetitivos, à qual a pessoa se sente compelida a executar. Pessoas com POC sentem não ter qualquer tipo de controle sobre os pensamentos que a invadem e sobre os comportamentos que executam. Falando um pouco, então, sobre o que é isto das obsessões, os tais pensamentos, impulsos e imagens mentais sempre desagradáveis e que surgem de uma forma repetida e que resistem a serem expulsas da consciência, o facto de surgirem intrusivamente, vindas do nada, e de continuarem a influenciar a qualidade de vida e o dia-a-dia destas pessoas, até mesmo a própria estranheza dos seus conteúdos, gera um grande desconforto. Algumas obsessões mais comuns referem-se a medos como, por exemplo, de contaminação por micróbios, elementos patogénicos ou sujidade, medo de certos números, cores ou palavras. Por exemplo, há pessoas que, para o rádio do carro, o volume tem que estar sempre em número par. Caso contrário, gera grande ansiedade ou desconforto. Pensamentos de perda de controle de impulsos agressivos, como magoar, insultar ou até mesmo agredir alguém, medo de se prejudicar a si e aos outros, dúvidas religiosas, pensamentos supersticiosos e preocupação em extrema com a organização, a assimetria, o alinhamento e a disposição. Estas são algumas obsessões mais frequentes que se verificam. Passando então agora para as compulsões.
surgindo assim as compulsões ou numa outra designação que prefiro, como comportamentos protetores, acabam por cumprir uma função do controle da ansiedade gerada pelas tais obsessões que acabamos de referir, ainda que inadequado. Estes comportamentos protetores são, na maior parte das vezes, comportamentos exteriores, contrariamente às obsessões que se passam no interior de cada um na sua privacidade. Estes, sim, tornam-se bastante visíveis aos outros. É precisamente por constituírem a face mais visível da perturbação que se tornaram o aspecto mais conhecido do público. No entanto, os rituais compulsivos podem ser também privados e invisíveis, tal como as obsessões. Aqui podemos então incluir comportamentos como verificações, limpeza e lavagens, lava, esfrega, esfrega, literalmente, repetições ou contagens que aqui então podem ser atos mentais ou comportamentos motores, simetria e precisão, ou até mesmo armazenar ou colecionar alguns objetos sem significado ou com significado em excesso. Em muitos casos, as pessoas chegam mesmo a fazer, pessoas com este tipo de perturbação, chegam mesmo a fazer evitamentos para não terem que desencadear estas compulsões, estes comportamentos, ou tentam até esconder os rituais que executam, porque aos olhos dos outros é difícil de justificar, sendo às vezes até mesmo criticados ou ridicularizados por isso. O estado de desconforto que os sintomas da POC causam podem ainda originar sintomatologia secundária inserida noutros quadros clínicos, como, por exemplo, perturbações do humor, perturbações de ansiedade, o abuso de substâncias, e entre outros. Na realidade, passo a explicar então o que é que acontece ao certo no dia-a-dia destas pessoas com perturbação obsessiva-compulsiva. No primeiro passo, aparece então um estímulo precipitante, e vamos utilizar aqui o exemplo do medo por contaminação ou sujidade. Aparece então o estímulo precipitante, algo sentido como sujo ou contaminado por micróbios. Passando então à obsessão, dando aso à obsessão, o pensamento que surge e intensifica a ansiedade. Eu estou ou vou ficar sujo ou contaminado. A interpretação destes pensamentos é sempre negativa. Aí é que surge o maior problema, é a forma como interpretamos e percebemos os pensamentos que surjam. Aqui, então, sempre uma consequência ou resultado temido para estas pessoas, caso não se evite o pensamento obsessivo, ou caso não se cumpra o ritual compulsivo, aquilo que gera é eu e outras pessoas vamos ficar contaminadas. Por exemplo, o que é perigoso, ou eu e outros vamos ficar doentes e morrer, o que novamente dá um escalar da ansiedade para níveis muito elevados, abrindo então necessidade para o comportamento compulsivo, o comportamento protetor. A compulsão ritual que se destina então a criar uma situação de alívio de toda esta ansiedade gerada. Por exemplo, aqui então surgem os comportamentos de lavagem de mãos, duches, banhos, troca de roupa constante, lavagens, limpezas de superfícies ou objetos com produtos até bastante fortes como lexívia. No fim, dá-se então o tal almejado alívio, a sensação de calmaria, de estou satisfeito. No entanto, é temporário e ilusório, até aparecer um novo estímulo e dar início novamente ao mesmo ciclo. Tudo isto é aquilo que realmente se passa no dia-a-dia de pessoas com POC sempre que estão perante um estímulo que desencadeia sintomatologia. Os sintomas da POC são muito intensos, como já deu para perceber, e por isso obrigam a uma ativação fisiológica elevada. Pela percepção negativa dos pensamentos que ocorrem, quando nos sentimos em estado de alerta ou ameaçados, ficamos sempre mais vigilantes e mais disponíveis para adotar comportamentos de proteção e adaptar-nos à situação de modo a promover a nossa própria segurança, fazendo com que o corpo reaja de acordo com o nosso pensamento. Se nós estamos em constante estado de alerta, porque a qualquer momento podemos percepcionar um estímulo que é encarado como uma ameaça, então vamos estar sempre de acordo para reagir em conformidade.
Isto tudo faz com que as pessoas acabem por desenvolver dores de cabeça nas zonas orbitais, dificuldades ao nível do sono. Estas dificuldades podem traduzir-se numa insónia inicial, na qual as pessoas têm dificuldade em adormecer. Insónia intermédia, na qual o ciclo de sono é interrompido e depois levam algum tempo, às vezes até tempo considerável, a voltar a retomar o sono. E, por fim, insónia terminal, em que as pessoas interrompem o sono e não conseguem voltar a dormir. Muito incapacitante. Sensação de desconforto, taquicardia com aumento dos batimentos cardíacos, estado de alerta constante, lá está. Eu costumo dizer que todas as pessoas precisam de um botão on e off, para ligarem e desligarem. Desligarem para descansarem. O que acontece nestes casos é que estas pessoas não conseguem descansar, não conseguem sair de um estado de alerta constante. Sentem também suores frios, tremores, agitação, inquietação. E por isto tudo, uma fadiga fácil. Têm tendência a sentirem-se mais cansados do que aquilo que é expectável e ficam cansados com maior facilidade. Depois das características fisiológicas, vamos então abordar qual o impacto emocional, o impacto de tudo isto, de toda esta sintomatologia na esfera emocional destas pessoas com POC. Estes sintomas costumam originar um progressivo isolamento social, dificuldades ocupacionais, profissionais e familiares pelo seu peso e exposição perante os outros. Muitas vezes acabam por desenvolver sentimentos de culpa, de medo, baixa autoestima, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu sou diferente dos outros. Rigidez e teimosia. Esta rigidez e teimosia vem pela forma dos pensamentos serem tão persistentes e insistentes, dá-se uma inflexibilidade cognitiva. Sentimentos de tristeza, como depressão, o tal dito isolamento para se tentarem preservar das críticas e olhares alheios perante os seus comportamentos, nomeadamente motores, que são aqueles que são mais visíveis, os comportamentos de proteção, abuso de substâncias, desconfiança e insegurança e intolerância à incerteza, com dúvidas constantes de quando será que vão estar expostos novamente a um estímulo precipitante que desencadeará todo aquele ciclo bastante penoso para a perturbação com POC. Crise, implicações da crise nesta patologia. Aqui na crise gera-se uma interrupção do equilíbrio mental, o que gera algumas dificuldades nos mecanismos de coping adaptativo. Nesta fase é normal, todos em geral, sentirmos-nos mais pessimistas, mais ansiosos, angustiados e até depressivos. Desta forma, eu vou então falar um bocadinho qual o impacto nesta patologia, começando pelo lado um pouco mais pesado, um pouco mais negro, uma vez que a situação atual se convenciona pela existência de um vírus altamente contagioso como o Covid-19 e para muitas pessoas, principalmente com medos de contaminação, as crenças e pensamentos irrealistas face à tal dita contaminação são agora reais e justificados. Algo que anteriormente era apenas percepcionado por eles, hoje em dia é realmente um facto real. O retorno, a intensificação e, consequentemente, agravamento das obsessões e das compulsões, com o intuito de tentar controlar a ameaça externa existente, ou seja, uma intensificação do nível de severidade e de frequência com que estas pessoas vão começar a desenvolver novamente no seu dia-a-dia estas obsessões, estes pensamentos desagradáveis e os tais ditas compulsões ou comportamentos protetores para tentar diminuir a intensificação da ansiedade gerada. O excesso de informação, desde que acordamos até à hora que nos deitamos, quer na televisão, quer no rádio, quer nas redes sociais, a informação é bastante perturbadora, o que leva a um aumento da percepção do perigo real e aquilo que já é mau ainda fica pior, ainda se torna mais pesado. Mais uma vez, ajudando a intensificar toda esta sintomatologia característica da POC e aumentando significativamente os níveis de ansiedade. No entanto,
passando agora para um lado não tão negro, passando agora a colocar outro tipo de óculos e vendo as coisas por outro tipo de perspectiva. Esta é uma guerra que, como se tem dito, que pessoas com POC conhecem há muito tempo, que combatem diariamente múltiplas ameaças. No entanto, no mundo da POC não se trata apenas do Covid-19. Trata-se sim de muitos vírus, de muitas bactérias, de muitos detergentes contaminantes e de muita sujidade. Situação esta que sempre os obrigou e que nos obriga agora a nós também a incalculáveis análises de probabilidades, tal como as análises que todos nós hoje fazemos sempre que seja necessário sair à rua, em cada coisa que nós tocamos. Será que estava contaminado? Não estava contaminado? Será que respeitamos a distância social recomendada? Cada vez que nós inspiramos, será que corremos o risco de ficar contaminados? O uso de luvas, o uso de máscaras, todas estas preocupações que nos assolam hoje em dia são preocupações que pessoas com POC vêm sentindo há muito tempo. E se antigamente estas pessoas se sentiam criticadas e às vezes até mesmo ridicularizadas por não conseguirem explicar aquilo pela qual estavam a passar, por não conseguirem justificar os comportamentos protetores visíveis aos olhos dos outros, hoje em dia podemos concluir um pouco que todos nós estamos a passar pelo mesmo. Nesta situação do Covid-19, de um vírus altamente contagioso ao qual todos nós temos medo de ficar contaminados, de adoecer e correr até a probabilidade de que a coisa não corra bem, de todos nós podemos concluir que pessoas com POC são aquelas que mais estão preparadas para combater esta guerra. São aquelas que já têm todas as ferramentas bem enraizadas para proceder da melhor forma possível e ultrapassar toda esta situação. Algo que para nós é novo, que nos estamos a adaptar e a habituar, que estamos a introduzir rituais de lavagem, não lavássemos as mãos, mas com muito mais frequência, não é? O desinfetar as mãos, o de andar com um desinfetante na carteira, o ter medo de tocar, tudo isso são coisas pela qual as pessoas com POC já passavam e por isso, se mudarmos de óculos, nem tudo é mau, podemos ver aqui realmente um lado positivo de que pessoas com POC têm todas as ferramentas reunidas para conseguir ultrapassar da melhor forma possível toda esta situação. À parte de nós que nos estamos a habituar a um mundo completamente novo e avassalador. Assim sendo, passo então para algumas estratégias para lidar com este tipo de sintomatologia em casa. Primeiramente, compreender o que alimenta as obsessões. Neste sentido, caso necessário, perca cerca de 15 minutos, não muito mais. Permita-se então a refletir e a pensar naquilo que se está a passar consigo e em geral, tentando desconstruir toda a situação, aceitando a realidade e questionando-se, de forma a manter-se dentro dos limites saudáveis. 20 segundos e nem mais um segundo. Porquê? O conselho dos profissionais de saúde é para termos cuidado para não tocarmos na cara. Lavar as mãos com regularidade durante 20 segundos. Atenção, sabemos que isto dá ao monstro da POC um motivo perfeito para entrar e atrapalhar todo o trabalho que tem vindo a ser feito e dedicado à recuperação neste caso. Então aqui é onde pode assumir o controle da situação. Lembre-se, deve lavar as mãos com a frequência solicitada, mas apenas durante 20 segundos. É aquilo que é aconselhado pelos profissionais de saúde. Sabemos que vai ouvir uma voz no seu cérebro a tentar manipulá-la, dizendo só mais uma vez, só mais um bocadinho, não te vai fazer mal nenhum. Cuidado! Mesmo antes de dar atenção a esta voz, já estará a lavar as mãos mais tempo do que aquilo que é necessário. Portanto,
lembre-se dos limites, lembre-se daquilo que realmente é aconselhado pelos profissionais de saúde, que realmente têm todas as bases para falar com sabedoria sobre a situação e mantenha-se dentro dos limites, tente cumpri-los. Nesse sentido, passa-se exatamente a mesma coisa com as verificações, com o número de verificações que em exagero deixam de ser tranquilizadoras e passam a influenciar de forma negativa e limitando o nosso dia-a-dia. Abandone pensamentos negativos e autocríticos. Toda esta situação teve um início. Boa notícia, esperamos nós é que tenha um fim também. Assim sendo, para ultrapassar da melhor forma possível e dentro de todo o panorama, vamos sempre tentar ver o lado positivo das coisas. Vamos aceitar então a incerteza e motivar-nos para a mudança. Mantenha a saúde mental. Através do estabelecimento de rotinas diárias que é de extrema importância e tarefas de ocupação de tempo de forma saudável. Eu sei que, estando em casa, caso esteja em casa a desempenhar teletrabalho, há aqui um conjunto de atividades que se acumulam que anteriormente não existiam, ou não existiam da forma que existem hoje em dia no vosso dia-a-dia, com o reajuste de horários e rotinas. No entanto, no caso de estarem em teletrabalho e de serem pais e professores dos vossos filhos, e entertainers dos vossos filhos, e cozinheiros, e empregados de limpeza, e o pouco tempo que sobra é para dormir, lembrem-se sempre de verem prioridades. Tempo para vocês é necessário. Por isso é que eu falo rotinas diárias com tarefas de ocupação de tempo de forma saudável. Desafie a sua POC de outras maneiras. Para algumas pessoas, comportamentos comportamentais assumem o papel de desvios de conversação do irracional para o racional. Por isso, é importante estar atento a outras maneiras ou outros comportamentos pelos quais podem continuar a manterem-se sobre o controle da situação. Se houver outros exercícios comportamentais nos quais possam trabalhar e que permaneçam alinhados aos conselhos da saúde do Covid-19, façam-nos. Tentem manterem-se sob controle. Pratique técnicas de relaxamento e de respiração. É algo que vos vai ajudar muito a assumir aquele estado de calmaria tão desejável. Pratique exercício físico regularmente. Se anteriormente não praticava, agora é uma boa desculpa para começar a praticar exercício físico dito tão saudável e importante para nós. Principalmente até porque ajuda a distrair a mente, a diminuir a tensão muscular que muitas vezes intensa e frequente origina dores a nível geral, a regular o sono e, consequentemente, a baixar os níveis de ansiedade sentidos. Manter rotinas saudáveis, como a higiene, o sono e a alimentação. Eu digo sempre, uma boa noite de sono e uma boa alimentação é meio caminho andado para que o dia corra bem. Tente deitar-se e acordar mais ou menos por volta da mesma hora para conseguir atingir um sono de qualidade e de repouso. Tente não saltar refeições. Tentando sempre fazer o máximo de refeição saudável possível. Evitar bebidas alcoólicas ou bebidas estimulantes como café em demasia. Apostar mais em chás e bebidas que ajudam também a acalmar. Evitar o consumo de álcool e nicotina. Aproveitar e não passar o dia todo de pijama. Também é muito importante. Limite o tempo de exposição à informação. Veja o telejornal uma vez por dia ou consulte fontes oficiais como a DGS, a OMS ou a APP, a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Concentre-se em factos reais. Lembre-se que quanto maior o tempo de exposição a notícias negativas e perturbadoras, mais pesado vai ficar o ambiente, mais difícil vai ser de ultrapassar as dificuldades que possam estar a ser sentidas. Seja amável, seja compreensivo e seja paciente consigo mesmo. Nesta guerra que conhecem tão bem, aceda com empenho e sabedoria.
Sabedoria porquê? A sabedoria ganha sempre pela experiência. É importante fazer um esforço para encarar a situação desta pandemia, deste Covid-19, com apenas a ansiedade adaptativa, normal e justificada a uma ameaça real. Portanto, seja assertivo, mas ao mesmo tempo compreensivo e paciente consigo mesmo. Não esteja a exigir demais. Tudo leva ao seu tempo e por isso dê tempo ao tempo. Isolamento físico não significa isolamento social de todo. Recorra à utilização de tecnologias para manter o contacto com amigos e com familiares, com aqueles de quem mais gosta, com aqueles em quem mais confia, para partilhar os seus sentimentos, as suas angústias, as suas dificuldades, o seu dia-a-dia, aquilo que tem feito, até para se certificarem de que todos se encontram bem. Manter a rede de suporte é de extrema importância para todos. Agora, algumas sugestões para familiares e amigos que estejam a conviver com pessoas com POC. Então, é sempre necessário mostrarem-se disponíveis para conversar sobre o assunto, normalizando, com empatia e com compreensão, sem criticar ou rejeitar. Mais uma vez, dê tempo ao tempo. Chama a atenção da pessoa quando esta estiver a realizar um comportamento protetor, o tal dito comportamento compulsivo. Porque muitas vezes, devido à força do hábito, a própria pessoa não se apercebe de que está a realizar o ritual. Esteja atento também a situações de maior stress e de maior mudança. Os sintomas tendem a piorar na maior parte dos casos. Aprecie todos os esforços realizados e valorize todos os sucessos atingidos. É importante incentivar o outro de forma positiva para alcançar os objetivos pretendidos. Não participe nos rituais compulsivos, nem realize pela pessoa. É quase como aquela necessidade de, quando estamos perante alguém que sofre de gaguez, de completarmos as frases ou as palavras na tentativa de a ajudar. Não, de todo. Evite. Não estará a ajudar a pessoa, muito pelo contrário. E planeie, aproveite para planear momentos de descanso e de distração, incluindo atividades agradáveis e prazerosas. Vamos ocupar então o tempo a pensar em coisas que realmente valem a pena, que se vão transformar em qualidade de tempo e evitar que seja despendido esse tempo em preocupações, em obsessões ou em compulsões. Terminam então aqui as dicas que tinha para vos dar. São coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença. Tentem adaptar às vossas rotinas e às vossas dinâmicas familiares e continuem a trabalhar para manter o equilíbrio físico e emocional de todos. Assim sendo, este webinar foi preparado para disponibilizar então informação e estratégias a ter em conta este caso específico, pretendendo assim ajudar sem expor as pessoas que procuram. Eu estarei na mesma disponível para questões diretas e de resposta curta, deixando o meu e-mail rita.almeida@neuroimprove.pt. Estas questões também poderão ser expostas até ao final do dia de hoje, sendo que me comprometo a responder com a maior brevidade possível. Neste sentido, então, vou tentar perceber algumas das questões ou dúvidas que me possam ter colocado para vos poder responder. Obrigado pela vossa atenção desde já e então vou passar a ver algumas questões que tenham para me colocar. Ok, então, vou começar por responder à primeira pergunta. Achava que todos nós temos um pouco de POC. É verdade? Pode-se ter POC sem ser patológico? Atenção, há aqui uma distinção. Todos nós temos preocupações no nosso dia-a-dia. É importante tê-las para prevenir surpresas desagradáveis, como, por exemplo, ter os cuidados de higiene necessários, realmente, o lavar as mãos,
verificar se fechamos a porta, para depois não irmos a meio do caminho a pensar, será que fechei a porta? Será que fechei a janela ou o gato me vai fugir? Tudo isto é normal, desde que não influencie a nossa qualidade de vida ao ponto de nos limitar. Portanto, a POC é preenchida por sintomas e sinais muito bem definidos. Necessitam de ter um impacto significativo na vida da pessoa. Quando isso não acontece, quando nós não damos por nós realmente a meio do caminho, uma, duas e três e quatro vezes a voltar para trás para verificar se fechamos a porta, se não acontecer chegarmos atrasados ao trabalho, porque mais uma vez tivemos que voltar para trás para ver se a porta ficou bem trancada, se as janelas ficaram bem trancadas, isso tudo reflete-se então preocupações normais. É verdade, toda a gente tem um bocadinho, então vamos chamar de POC, mas sendo saudável, não é a sintomatologia na sua essência. Vamos então responder aqui outra pergunta: como diferenciar entre gostar de ter a casa limpa e arrumada e ter comportamentos de POC? Ok, semelhante àquilo que eu estava a responder anteriormente, é bom termos uma casa limpa e arrumada, é bom podermos chegar a casa e estar tudo no devido lugar, tudo organizado e prático. Mais uma vez, só se torna comportamento de foco se realmente essa limpeza e essa arrumação atingir proporções muito elevadas, muito exageradas. Por exemplo, pessoas com POC, com medos de contaminação e necessidade de limpeza, a maior parte das vezes acabam por passar metade do seu dia a limpar a casa. E mesmo assim, às vezes não chega. E por isso é que eu referi anteriormente no impacto emocional, que muitas vezes ocorre um isolamento com implicações na vida profissional e social destas pessoas. Porque o tempo despendido a realizar os comportamentos protetores, as compulsões advindas das obsessões, é muito, muito grande. Ocupa a maior parte do dia destas pessoas. Portanto, é bom gostar de ter a casa limpa e arrumada, mas se não for em exagero, não é um comportamento de POC. Eu tenho um tempo limitado, eu vou tentar responder a mais uma pergunta. Deixem-me ver. Ok, boa tarde. Tudo o que está a acontecer vem reforçar as crenças erróneas das pessoas com POC. Como é que se trabalha crenças que antes eram irreais e que agora fazem algum sentido? Exatamente. Foi aquilo que eu referi, de que todo aquele medo de contaminação, todo aquele medo de se ficar doente e quiçá até vir-se a morrer por um agente patogénico, por um vírus, agora na realidade é verdade. No entanto, é isso que eu digo. Vamos aceitar aquilo que é real, vamos desconstruir e vamos nos manter, ou tentar manter, nos limites daquilo que é considerado saudável. Há uma ameaça, sim, e há protocolos para se poder responder da melhor forma possível, nomeadamente lavar as mãos com frequência. É esse o racional que tem que ser feito, é esse o tipo de desconstrução, ou melhor, de reestruturação cognitiva de todos aqueles pensamentos que vêm de forma inexplicável ao pensamento e que faz estas pessoas com POC percepcionarem como tão reais quando o resto do mundo refere que não é verdade. Agora é verdade, no entanto, temos que nos manter nos limites, temos que fazer a reestruturação cognitiva, temos que nos perguntar a nós mesmos e desconstruir o problema, não tentar afastá-lo, mas sim aceitá-lo
e motivar-nos então para a mudança. O que é que pode ser feito? Agora, na realidade, há uma ameaça, há um vírus. Tudo aquilo que eu sentia medo, agora está a acontecer. O que é que eu posso fazer? Vamos ouvir então a quem de direito, vamos ouvir os profissionais de saúde, eles dão-nos todas as dicas, todas as formas de como proceder neste tipo de situação, e penso que o facto de eles estar a cumprir vai realmente ajudá-la a ultrapassar toda esta situação que a partir de agora se torna real. Mas como eu digo, tem um início, terá um fim também. E com certeza todos conseguiremos ultrapassar da melhor forma. Respondi agora, peço desculpa, terminou o tempo que tinha disponível. Eu espero que vos tenha ajudado, espero que este webinar vos tenha sido útil. Agradeço desde já a vossa presença e termino pedindo-vos, caso seja possível então, fiquem em casa, para a vossa proteção e proteção dos outros. Mais uma vez, muito obrigado e um bom resto de tarde para todos.